Bem-vindos à nossa aula sobre mapas e convenções cartográficas. Eu sou o professor Reginaldo Simões e esta é a aula de Geografia. Os principais elementos de um mapa são o título, onde é dado o assunto de que trata o mapa, no nosso caso aqui, a vegetação nativa do território brasileiro, as coordenadas geográficas, que apresentam a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre, a orientação, neste caso aqui nós temos uma rosa dos ventos, mas poderíamos ter também apenas um ponto apontando para o norte, apenas uma setinha aqui apontando para o norte. A escala, que apresenta a relação entre a distância na realidade e a distância no mapa, ou a quantidade de vezes que a realidade foi diminuída para caber no mapa. A legenda, que faz com que a gente compreenda o fenômeno que está sendo tratado no mapa. Por exemplo, a legenda verde é a floresta amazônica. Aqui, laranja, nós temos a mata dos cocais, uma faixa de transição entre a Amazônia e o semiárido, aqui onde nós temos a vegetação da caatinga, que está de amarelo, e assim por diante. E por último, a fonte, que é o local de onde foi retirado este mapa que nós estamos apresentando a vocês. Algumas das principais convenções cartográficas. Pontos. Um ponto em cartografia marca os elementos de maior interesse em um mapa. Aqui nós temos, como exemplo, o mapa do estado do Paraná, algumas de suas principais cidades, e com destaque aqui no mapa do Paraná, a nossa capital, Curitiba, com um ponto com maior destaque que os outros. E infelizmente não temos aqui a cidade de Cambará. Precisamos conversar com quem elaborou esse mapa aí, precisa melhorar esse mapa aí. As linhas apresentam os elementos lineares do espaço. Então, nós deixamos neste exemplo os rios, os principais rios do estado do Paraná, que geralmente são apresentados de azul. Nós temos o Rio das Cinzas, o Rio Tibagi, o Rio Ivaí, o Rio Iguaçu. Este mapa já caiu várias vezes nos vestibulares do estado do Paraná, na Universidade do Norte do Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá. Então, é um mapa que é bom a gente sempre estar prestando atenção nele. E também não tem aqui, né, o glorioso Alambari. As áreas destacadas nos mapas apresentam duas situações. Primeiramente, uma área que nós gostaríamos de trazer para frente do mapa e dar um destaque a ela por causa de questões econômicas, questões populacionais, questões da geografia física, ou uma área do mapa que você não consegue enxergar as principais características dessa área no mapa por causa do tamanho dos fenômenos representados. Nós temos um exemplo aqui neste mapa do continente europeu, que é trazido aqui com destaque porque nós não conseguimos identificar os países no mapa do planisfério político, porque o continente europeu ele é formado por mais de 50 países e a maioria deles de pequeno tamanho. Se você excluir a Rússia do continente europeu, todos os outros países cabem
dentro do território brasileiro. Elementos estatísticos. Os elementos estatísticos, eles mostram uma quantidade em relação a um fenômeno apresentado em um mapa. Nós temos aqui, neste exemplo, a relação entre a população urbana e a população rural em todos os estados e no Distrito Federal no Brasil. Nós podemos perceber que em alguns estados, como no Pará, no Maranhão, no Ceará, na Bahia, a população rural ela tem uma quantidade significativa em porcentagem em relação à população urbana. Outros estados, como o Distrito Federal, não é o estado, né? Como o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, a população rural ela é menor proporcionalmente em relação à população urbana. Hipsometria e batimetria são relacionados com as altitudes. É muito simples de identificar, mas é preciso tomar um certo cuidado, porque a hipsometria ela representa a altitude das terras emersas, das terras que não estão abaixo d'água. E a batimetria ela apresenta para nós as profundidades das áreas submersas, os oceanos e os mares, enquanto a hipsometria apresenta para nós os continentes e as ilhas. Na hipsometria existe uma escala de cores, desde o verde até o marrom escuro, sendo o verde mais claro a menor altitude e a maior altitude o marrom escuro. No Brasil, nós não temos as altitudes de tons de marrom mais escuros, porque o Brasil é um dos países do mundo que não tem montanhas. Todas as altitudes do território brasileiro estão abaixo de 3.000 metros de altitudes. Na batimetria, quanto maior é a tonalidade do azul, quanto mais destaque você tem a tonalidade de azul nos oceanos, mais profundas são as suas águas. Maior é a sua profundidade. Nós temos aqui uma classificação simples dos mapas, uma classificação básica dos mapas. Então, o primeiro tipo de mapa são os mapas básicos, que não apresentam muitas informações, que não apresentam características detalhadas de um território. O exemplo aqui é um mapa do Brasil político, da divisão regional do Brasil. Nós conseguimos ver a divisão dos estados, a divisão das regiões, o nome dos estados, as capitais dos estados, mas nós não temos mais informações detalhadas sobre cada estado, sobre cada região, sobre as características dos estados, as características das regiões, que podem ser informadas para a gente pelos mapas temáticos, pelos mapas que especificam as características de determinada porção do espaço. Como exemplo de mapas temáticos, nós trouxemos 3 exemplos. O primeiro é o mapa dos climas do Brasil, que apresenta os climas que incidem no território brasileiro. O Brasil é um país de climas principalmente quentes, porque está a maior parte do seu território na zona tropical e não apresenta grandes altitudes. Então, nem grandes latitudes, nem grandes altitudes, que levariam o território do país a ter climas mais amenos. Então, os principais climas do Brasil são o equatorial e o tropical. O tropical sendo dividido em um tropical típico, principalmente no centro do país e numa porção do extremo norte, tropical semiárido
O tropical litorâneo, que é mais úmido por estar próximo ao Oceano Atlântico. O tropical de altitude, que é um pouco mais ameno por estar numa região um pouco mais alta, com um pouco mais de altitude, mas não altitude tão elevada que levaria a nós termos um clima frio, mas um tropical com temperaturas amenas. E o subtropical, que é o clima do sul do Brasil, da maior parte do sul do Brasil, e um pedacinho do sul do estado de São Paulo, o clima mais frio do país. O outro mapa é um mapa da vegetação original do Brasil, semelhante a um que nós já vimos há pouco. E é sempre importante lembrar que é um mapa de vegetação original. Se nós pegarmos hoje como está a vegetação do Brasil, grande parte desta área já foi devastada. Nós temos como exemplo a mata de araucária e a mata atlântica, a floresta litorânea do Brasil, que mais de 90% da vegetação original já cederam espaço para cidades, indústrias, pastagens, agricultura, e só restam pequenas manchas, principalmente em áreas de conservação ambiental e em algumas áreas de difícil acesso ao ser humano, como na Serra do Mar, principalmente. Um outro tipo de mapa é utilizado mais pela história do que pela geografia, é o mapa histórico. Nós temos aqui um mapa do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madrid. A expansão do território brasileiro nos 2 séculos e meio do início da colonização do Brasil, ali ao lado do Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, nós temos as capitanias hereditárias, né? Uma das primeiras divisões territoriais que o nosso país teve, quando as terras a leste pertenciam a Portugal, as terras a oeste, ou seja, a maior parte do nosso território atual, pertenciam à Espanha, o que só foi modificado em 1750 com o Tratado de Madrid, com uma configuração muito parecida com o atual. Pouquíssimas regiões aqui foram acrescentadas depois desse tratado. A principal delas, o estado do Acre, adquirido junto à Bolívia. Para encerrar um trecho desta gloriosa cidade do norte do Paraná, para apreciação de todos. Nós terminamos por aqui. Até breve. Espero que este seja o primeiro de muitos e muitos vídeos que estarei disponibilizando para vocês. Um abraço.